Nós vamos conversar com ele agora, que já se encontra aqui no estúdio. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, bom Eita, dia. Tiago, todo mundo se assusta quando vê esse leão, hein? É um susto, verdadeiramente. Tem muita gente assistindo o nosso programa e esperando esse momento para ter mais informações. E é com ele que nós vamos conversar agora. Teve algumas mudanças, né? Sim, tivemos mudanças tanto ali na área dos investidores, né, que foi uma mudança muito benéfica, e também tivemos mudanças já no mês de dezembro, já tinha sido anunciado sobre quem recebe a pensão alimentícia, né? Era tributável e agora está sendo isenta. Isso também ajuda muito. Mas como é que essa pessoa vai declarar? Como é que a pessoa é isenta? Mas ela tem que, mesmo assim, não precisa se preocupar em informar? Como é que é? Sim, precisa sem se preocupar. Sim. Então, quem não está obrigado, pelos outros motivos, de fazer a declaração de ajuste anual, mas recebeu acima de R$40 mil em pensão alimentícia durante todo o ano, né? O ano 2022, vai ser obrigado a declarar. A dar satisfação. A dar satisfação. Aí, obrigado a declarar, vai ter que prestar todas as informações possíveis para a sua declaração de imposto de renda. Só para manter a informação Pra manter a informação. para saber que você está fazendo tudo direitinho, essa é a palavra certa, Isso. né? Quem recebeu apenas a pensão alimentícia como renda, não vai pagar imposto de renda, mas se recebeu acima de R$40 mil, vai ser obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Aí, se não informar para a Receita Federal, aí pode ter problema. Então, presta atenção. A questão é, você vai ter que dar satisfação do que você recebeu para que você não venha ter maiores problemas. Isso não quer dizer que você não tenha que dar satisfação, porque às vezes a informação chega totalmente contrária, né? Isso, e as pessoas estão perdendo uma oportunidade, quem recebeu pensão alimentícia de 5 anos atrás para cá. Por quê? Porque basta fazer a declaração retificadora que você vai ter dinheiro a receber. Porque se ficou isento, era uma decisão judicial que vinha correndo há muito tempo. Sim. E o STF decidiu. Então, fazendo ali a retificadora, você tem até dinheiro a receber agora. Ok. Nós temos o nosso telespectador que também nos assiste e que está nas ruas. E a gente foi fazer um Fala Povo para a gente entender melhor o que as pessoas querem saber. Vamos então conferir o primeiro. Primeira pergunta. Meu nome é João. Eu queria perguntar para o senhor no estúdio, a partir de quanto eu sou obrigado a declarar o imposto de renda? E aí? E aí vamos lá, a partir de quando nós temos que declarar? A partir do momento que a gente tem algumas rendas tributáveis acima de 28.700 e um pouquinho, uma fração. Então, se você recebeu durante o ano 2022 acima disso, você vai ser obrigado a declarar. Se você recebeu acima de R$40 mil isentos, você também vai ser obrigado a declarar. Se você fez alguns investimentos, algumas vendas de ações dentro da Bolsa de Valores, acima de R$40 mil no ano todo ou acima de R$20 mil dentro de um único mês, você também vai ser obrigado a declarar esse imposto de renda. Declarar é diferente de ser obrigado a pagar. A gente tem que deixar isso claro, que as pessoas confundem muito. Eu vou declarar e aí eu vou pagar imposto de renda? Não, isso é diferente. Mas você operou dentro da Bolsa de Valores, talvez você também esteja obrigado a fazer essa declaração de ajuste anual agora. Então, nós temos esses pontos que nos deixam obrigado. E aí a gente vai ter do dia 15 de março até o dia 31 de maio para entregar essa declaração à Receita Federal. É mais ou menos o que daqui a pouquinho a gente ia perguntar e provavelmente alguém vai perguntar a respeito disso, mas a gente quer mais um Fala Povo. Vamos lá. Sim, eu tenho uma grande dúvida comigo. Eu gostaria de saber do nosso especialista no estúdio se houve alguma mudança quanto às regras do ano passado, 2022, para esse novo ano de 2023, quanto ao imposto de renda, qual o público que está abrangendo e quais tipos de novas regras que foram adotadas aí pelo governo. Obrigada aí, nosso telespectador, fazendo uma pergunta necessária, porque a população toda precisa entender melhor que mudanças foram essas, que novas regras foram essas, porque a gente fica meio que perdido. É tanta informação e, ao mesmo tempo, a gente não tem quase nenhuma informação exata. Isso. As duas principais mudanças ficaram ali. Na pensão alimentícia, que quem recebe não vai mais declarar na ficha de rendimentos tributados recebidos de pessoa física, nós vamos fazer a declaração na ficha de isentos. E estando ali na ficha de isentos, esse valor recebido ele não vai alterar nem para pagar e nem na restituição, né, que é o dinheiro a receber ali da Receita. A outra mudança ficou para os investidores. O que era antes? Como era antes? Você, se comprasse uma ação, você já estava obrigado a prestar essa declaração de ajuste anual. Hoje não.
ficou na venda, se você vendeu acima de R$ 40.000 no ano, ou se você vendeu dentro de um mês mais do que R$ 20.000 em ações ou qualquer fundo imobiliário, qualquer operação de opções. Então ficou bem restrita ali aos investidores. Isso abriu um leque, por quê? Porque nós estamos crescendo muito. Os investidores a cada ano estão crescendo muito dentro da Bolsa de Valores e isso deixou muita gente de fora da declaração, da obrigação de declarar. Você sabe o que acontece todo ano e parece que todo ano as pessoas não aprenderam quase nada? Eu não sei se essa história de imposto de renda é algo assim que deixa a pessoa meio que com perca de memória, mas todo ano é praticamente a mesma coisa. E parece que um telespectador tem interesse também de fazer perguntas diferenciadas. Vamos ver aí? Mais um? Eu sou Meire. Eu gostaria de saber do senhor quais os documentos que eu preciso juntar ao longo do ano para fazer a declaração do imposto de renda. Essa questão de documento é coisa séria, né? É uma das principais dúvidas, porque o brasileiro ele sempre deixa para a última hora, Sim. né? O imposto de renda, a gente tem que juntar a documentação ao longo do ano. Então, se você vai numa clínica e pagou, pega aquele recibo e já guarda. Então, é uma organização durante o ano. Quem deixa para a última hora acaba esquecendo alguma documentação. Quais são as documentações básicas? Os seus documentos pessoais, o RG, o CPF, o título de eleitor, os documentos básicos dos seus dependentes, que é o RG e o CPF dos seus dependentes, todos os comprovantes de rendimento, tudo que você ganha, né, de salário, de aluguel, da própria pensão alimentícia também vai entrar. Então, tudo que você ganha, você vai ter que guardar ali e você também recebe do seu empregador, que nós chamamos de comprovante de rendimento, que vai lhe ajudar. Mas você tem que guardar os seus recibos para conferir se realmente está batendo todos os valores. Os pagamentos com instrução, né, que é a educação, os pagamentos com saúde, que são os pagamentos que nós vamos utilizar para as deduções. Guardando isso tudo, aí você consegue fazer uma declaração sem nenhum problema. Agora, até porque esses documentos que você vai buscar, como por exemplo, de saúde, vão lhe devolver dinheiro, né? Exatamente. O gasto que você tem com instrução e o gasto que você tem com despesa médica, aquilo dali vai favorecer você a ter valores a receber da Receita Federal, porque tem pessoas que pagam o imposto de renda dentro de cada mês, que é o imposto retido ali na fonte, né? Você recebe seu salário e lá no recibo tem lá um valorzinho que ficou retido. Ali é como se fosse uma antecipação do imposto de renda. E aí quando você informa as suas despesas de instrução, né, que é de educação e de saúde, você consegue ter uma restituição. Vamos falar de compras de bens, como por exemplo, carros, imóveis. Você financiou, vamos falar de carros, né? Você financiou aquele carro durante 5 anos, digamos. Você tem que declarar os 5 anos financiados ou você tem que declarar anualmente? A cada ano você declara os 12 meses. Vamos lá, é um problema porque as pessoas confundem o financiamento imobiliário e de carro, ele tem o bem como garantia, então ele não vai entrar lá em dívidas e ônus, você não coloca em dívidas e ônus, apenas lá em bens e direito. E como é que a gente faz no primeiro ano que a gente comprou esse carro? A gente lança o valor de entrada e o valor das parcelas pagas durante o ano. Então, se você comprou no ano passado, você vai informar lá o valor da entrada e somar com o valor das parcelas pagas, excluindo os juros e a multa. Se você pagou em atraso, você não vai poder colocar ali os juros e a multa. E isso a gente vai fazendo ano a ano. A gente não atualiza aquele valor se não for desta maneira. Próximo ano, nós pagamos durante o ano 2023, vamos somar com o que já foi pago e colocar ali, até acabar o financiamento. Após acabar o financiamento, vamos continuar declarando esse bem, mas apenas com o seu valor ali original. No caso, então, você encerrou os 5 anos que você vinha pagando a cada ano, você ainda tem que declarar. Sim, você vai continuar declarando todos os seus bens, sem atualizar aquele valor. Aquele valor tem que ser o original, né? O de custo de aquisição, que nós chamamos. Vamos para mais um telespectador, mais uma pessoa que tem algo a perguntar. Eu me chamo Fabian. Eu queria saber como é que é feito o cálculo sobre o imposto de renda. Podemos? De maneira bem rápida. Tudo que você recebeu que seja tributável é somado. Então, se você tem 2, 3 empregos ou é um profissional autônomo, liberal, que vai prestando esse serviço para outra pessoa física, você vai somar tudo que é tributado. É o que nós chamamos de base de cálculo.
E aí, em cima desse montante, é calculado o imposto de renda, de maneira bem rápida, é assim que a Receita faz. Muito bom. Qual o cronograma de vencimento das cotas? Vamos lá, a partir do dia 31 de maio é a primeira cota, 31 de maio é a primeira cota, que por coincidência vai ser o último dia também da entrega dessa declaração de imposto de renda. Então a primeira cota. E aí nós temos, a partir disso, em junho, em julho, em agosto e setembro. Até setembro nós temos a quinta cota, que se encerra ali no dia 29 de setembro, a última cota. Depois disso vão ser cotas residuais de quem entregou atrasado, quem fez uma retificadora. Pronto, vamos lá então agora para mais uma pergunta. A minha dúvida é se um gasto relativo à saúde, com medicamento, se eu posso usar para deduzir no imposto de renda. Eu sei que o plano de saúde eu consigo, mas e gasto com medicamento? Posso? Obrigada, nosso telespectador. É interessante se falar sobre esse assunto. Nunca se gastou tanto com medicamentos. E medicamentos caros, muitos medicamentos caros. Aquelas pessoas, por exemplo, que precisam tomar um medicamento porque tem uma doença crônica, né? Que é algo que ele vai precisar para uma vida toda. Às vezes você não consegue gratuitamente, você tem que comprar. Como é que funciona? Infelizmente, o gasto com medicamento, ele só vai entrar se você gastar dentro de um ambiente hospitalar. Nossa. Então, se você recebeu a receita, comprou na farmácia esse medicamento, não importando o preço, ele não vai ser utilizado na base de deduções. Agora, se você pagou esse medicamento dentro do hospital, você se consultou e tem planos de saúde que você paga ali a coparticipação, que também entra, mas que não paga alguns medicamentos. E aí esses medicamentos que são cobrados lá no hospital, ele entra como despesa médica e aí você pode fazer a dedução. Ou quem faz um tratamento continuado, que é uma injeção que a pessoa não pode tomar ali dentro de casa, né, ou dentro da farmácia, tem que tomar essa aplicação no hospital. Aí você, se pagar lá no hospital por essa aplicação e pelo remédio, tudo vai entrar como dedução. Agora, comprando na farmácia, infelizmente não. Agora, seria interessante, né? Porque uma doença crônica é para a vida toda. Os remédios também, tem remédios que são extremamente caros. Sim, com né? certeza. Quando a gente fala de remédios, a gente lembra também de consultas, né? Às vezes você tem um plano e esse plano não cobre, ou de repente você não vai conseguir, você vai ter que ficar pagando aquela consulta caríssima com um determinado médico, né? A gente sabe que tem algumas especialidades que a consulta é até maior do que o próprio plano de saúde. Nesse caso, se declara, né? Nesse caso, se declara sim. E olha que irônico, o medicamento não entra, mas as cirurgias plásticas, elas podem entrar, dependendo da maneira que for feita a cirurgia plástica. Hoje ela já pode entrar como base ali para dedução. Pronto, a gente tem pergunta, Lorena, pelo WhatsApp? Vamos lá, vamos conferir aqui. Olha só, meu nome é Stanley Rodrigues. Em 2022, comecei a investir em ações junto à Bolsa de Valores no Brasil e no exterior. Gostaria de saber quais informações eu necessito para declarar o meu imposto de renda com as novas regras estabelecidas. A gente falou mais ou menos, mas ele está preocupado com como declarar, né? Isso, como declarar, e aí você vai ter que saber o seu preço médio ali de aquisição, e aí você vai lançar na ficha bens e direitos a quantidade e o valor que você tem investido, você vai lançar em isentos o que você recebeu de dividendos, que ainda é isento, e lá na ficha rendimentos recebidos com tributação exclusiva, você vai lançar o juros sobre capital próprio que você recebeu. Não é muito difícil, o que é difícil é a organização, juntar todos esses documentos que você vai conseguir na instituição ali que você está aplicando. E assim, muito importante a gente chamar a atenção da população que está assistindo o nosso programa, o senhor como contador, do cuidado que a pessoa tem que ter também com a contratação de um contador realmente, né? Porque às vezes você passa todas as informações, mas às vezes você esquece de passar todas as informações. E você tem que ter muito cuidado com o que você vai declarar. O importante é, se você declarar e tiver faltando algo, o que você pode fazer? Se você já enviou essa declaração à Receita Federal e percebeu que está faltando alguma informação ou que você errou em algum dado, você pode fazer o que nós chamamos de declaração retificadora. Quantas vezes for necessário. O importante é corrigir essa declaração para que você não fique pendente ali na malha fina, tá certo? Esse é o mais importante. E como, na verdade, funciona essa questão da restituição?
Hoje, a restituição, que também foi uma mudança, que é até mesmo a forma de preenchimento, né? A gente tem a restituição recebida hoje através do Pix. Se você colocar lá, você entra na fila de prioridades para ser restituído. O que é a restituição? É quando você pagou ali de maneira retida na fonte o imposto e conseguiu comprovar que teve mais despesas do que pagou. E aí você consegue ter restituído. É como, ó, você já paguei a mais. Agora eu paguei plano de saúde, eu paguei educação e não era para eu ter pago esse tanto. A Receita vai lá e lhe devolve. Interessante, muito bom. Nós temos mais uma pergunta. O nosso querido Ed tem uma pergunta para fazer. Quando você adquire um consórcio, só em você fazer o consórcio, você já tem que declarar. Você fez um consórcio durante 5 anos, por exemplo. Você já tem que estar declarando ou você só declara depois que finalizar, que comprar o transporte? O que acontece? Você não fica obrigado a declarar só porque fez o consórcio. Mas se tiver obrigado a declarar, você vai ter que prestar essa informação sim. Aí só o consórcio, informação, né? Isso, só informação, não vai mudar nada. Mas isso serve para mostrar para a Receita o quê? Ela vai fazer o acompanhamento da sua evolução patrimonial. Aí se deixar para fazer só daqui a 5 anos, quando acaba o consórcio, for um consórcio de 100 mil reais, uma pessoa que compra 1.000, você vai lançar um bem de 100 mil ganhando 1.000 reais por mês. Então, por isso que a Receita faz esse acompanhamento. E você vai lançando o consórcio. E é uma segurança também para o cliente, né? Claro. É uma segurança para o cliente, porque a partir do momento que você está dando satisfação para a Receita de que você está no consórcio, a empresa também tem que estar a par de que esse consórcio vai ter que te realmente favorecer aquilo que você está pagando, né? Exato. Isso serve para nos proteger como cliente também. Sim. Então, acontece muito hoje os golpes, né? Por que acontecem os golpes? Porque as pessoas não querem declarar tudo. Quando você declara um consórcio, a Receita vai saber que aquela empresa tem tantos consórcios no nome dela. Se ela tem capacidade para honrar aquilo, e aí faz o cruzamento de dados. Então, isso é muito importante também, até para ser uma proteção para a gente, né? Como contribuinte. Pronto. E assim, relacionado aos benefícios para a sociedade, essas mudanças trouxeram algumas alegrias, obviamente, e ao mesmo tempo a gente chama a atenção da população de que quando ela faz tudo direitinho, ela só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. Quando você está obrigado, é a lei. Então você declara tudo. Ali vai ser uma evolução de patrimônio seu. Você vai ter como comprovar renda com imposto de renda. Você vai ter como cobrar, né, do governo a retribuição. É isso que acontece. Então, quando a gente faz uma declaração completa, informando tudo que nós temos, informando o que nós devemos ali pagar e pagando, a gente só tem a contribuir. Quem quiser, tipo, não, eu não quero entregar meu dinheiro para o governo, tem lá o campozinho de doações, você pode fazer doações de parte do imposto devido também. E aí você pode escolher uma instituição credenciada junto ao governo, que você vai direcionar diretamente aquele valor para aquela instituição. Também é maravilhoso. Bom mesmo seria para as pessoas que estão pegando muitos aplicativos no dia a dia também ter de volta pelo menos a metade desse dinheiro que é gasto, porque realmente a gente sabe que se você for chegar no final do mês, o salário vai todinho embora só com os aplicativos, né? Seria bom também se tivesse essa restituição de uma parte do que você gastou. Seria maravilhoso, né? Quem sabe podem analisar, acho difícil, mas quem sabe, né? É muito bom a gente falar sobre esses assuntos, porque existem mudanças e existem também um analisar de situações, né? Um analisar de situações, porque a sociedade tem muito mais pagado do que recebido. É impressionante. Em algumas capitais, em alguns estados, isso tem acontecido demais. E a população, quando pensa que está economizando, que está crescendo, ao contrário, né? Exatamente, mas assim, nós estamos num mundo hoje de tecnologia muito grande, não é? Então nós temos situações que o aplicativo que eu estou pagando, aquilo dali vai servir, na verdade, no final lá, em um dia, é para confrontar o tanto que se está gastando aqui no aplicativo, ou o tanto que ela colocou de renda aqui, não está compatível. Por isso que hoje a gente nem indica mais, você empresta sua conta, que nós temos muito, né? Tome minha conta, pode colocar lá esse dinheiro, porque nós vamos ter um cruzamento. Você não tem nem como, na verdade, dar essa satisfação com o que não é seu. Por isso que é bom você realmente manter suas contas verdadeiramente contigo, né? Para que você possa esclarecer de onde veio esses gastos, né?
Exatamente. Para onde está indo? Por que tanto? Então, assim, muito interessante. Eu quero agradecer pela sua presença. Acho que não falta nenhuma informação, né? Não, nenhuma informação. Se Vai eu pudesse até dar que uma dia? dica, prepare, só vai começar dia 15 de Sim. março. Nós temos um tempo aí para você juntar os documentos e nós temos dentro da legislação, dentro das normas, as maneiras de pagar menos imposto, a maneira de ser mais restituído, sem andar na margem da lei. Nós temos várias maneiras. Só que para isso que você procure um profissional qualificado, que ele possa fazer um planejamento tributário seu, pessoa física mesmo. Hoje em dia nós precisamos. Nós temos gente pagando R$100 mil de imposto de renda, que se fizer um planejamento tributário, isso pode cair. Então, minha dica, se você paga R$1.000 ou se você paga 100 mil, procure um contador experiente para que ele faça esse planejamento para você, que aí você consegue ficar na lei e pagar menos. Quem quiser entrar em contato, vai aparecer no Instagram aí do nosso contador, mas você também pode falar com ele através do Instagram que ele vai agora falar para você ouvir. Nós temos o nosso @Thiago Gomes _QG. Posso passar meu contato Sim, também? fica à vontade. 999516150. 999516150. A gente está à disposição. Não precisa virar cliente. Mande sua dúvida e diga assim: estive lá assistindo o programa Bom Dia News, que eu tiro a sua dúvida sem problema. Pronto. Só relembrando mais uma vez, o último dia para declarar... 31 de maio, mas esqueçam essa data, foquem no dia 15 de O março. brasileiro deixa tudo para a última hora. Cuidado, hein, gente? E março está passando rapidinho. O fevereiro demorou, mas março já está indo embora. Né? Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo aí ao Thiago Gomes, contador. Aproveito para mandar